Morra, infeliz! Seu Tobias atirou. O estampido ecoou pelo vale como um trovão. O tiro pegou em cheio no peito da criatura, que caiu no chão. Ao lado, cambaleando, soltando um urro que não parecia de um bicho e nem de gente. Bem-vindo ao Gabinete do Pavor. O lobisomem de São Jerônimo do Norte. Tem coisas que o tempo não enterra. Fica na poeira, no mato, no cheiro da noite. E quem passa ali sabe. Quando a lua cheia rasga o céu, é melhor trancar as portas, porque naquela casa o que aconteceu não virou história, virou um aviso. Minha avózinha dizia isso com voz baixa, como quem entrega um segredo sem querer. Em uma rara ocasião em que a família estava toda reunida, ela nos contou sobre a maldição do genro e o triste fim de Candinha, com um olhar fixo no vazio, como quem tenta lembrar de detalhes que ainda a assustam. Vozinha contava que conheceu a Dona Alzira e que a casa dela ficava ali, naquele assentamento, perto da mata, num povoado chamado Monte Verde, enfiado nas beiradas secas de São Jerônimo do Norte, ali no sertão do Piauí, um lugar onde o tempo anda devagar, mas a noite corre ligeira. Cresceu ouvindo os uivos que vinham da mata, nas noites de lua cheia, uivos longos, tristes, de arrepiar a espinha. Mas ninguém falava sobre isso, pelo menos não abertamente. Vozinha contava que foi num agosto distante, de vento frio e céu limpo, que o forasteiro galego chegou por ali, magro, de pele queimada, empurrando uma carroça coberta de lona. Dizia-se ser um vendedor de tudo, de sabão, panos, lamparinas e espelhos. Ele chamava-se Arthur, ou pelo menos era assim que ele se apresentou. Quem primeiro viu ele foi Dona Alzira, mas quem se encantou foi a sua filha, Candinha. 20 anos, cabelos lisos, jeito de flor do mato, trabalhadeira, sabia tirar leite de vaca com uma mão e fazer café com outra. Bastou olhar pro rapaz, pro romance acontecer. Mas seu Tobias, marido de Dona Alzira e pai da moça, não gostou. Ele não gostava de forasteiros. Esse galego aí tem jeito de bicho, não de gente. Mas a paixão dos dois falou mais alto. E quando Dona Alzira descobriu que a filha estava com o ventre crescendo, não teve mais como esconder. Foi ela quem implorou ao marido para aceitar o casamento. Afinal, o neto era uma bênção e não uma maldição. Seu Tobias resmungou, cuspiu no chão e, por fim, mandou levantar um puxadinho ao lado da casa grande. Uma casinha simples, com fogão a lenha, paredes de barro batida e um telhado baixo. Foi ali que Candinha e Arthur passaram a viver. Mas foi ali também que começou as noites estranhas. No começo tudo parecia calmo, mas a vila começou a mudar. Os velhos passaram a trancar as suas portas mais cedo. As crianças pararam de brincar na rua quando a lua estava cheia. Diziam que o ar ficava grosso, que o vento cochichava coisas. Teve uma noite em que o Zé Goela Seca, um bebum conhecido por ali, cruzou com Arthur lá perto do Riacho Fundo.
Dizem que ele o insultou, que ele debochou de Arthur. No outro dia, ninguém viu Zé, nem no bar, nem na venda. 3 dias depois, encontraram o chapéu dele perto da mata, rasgado e com marcas de unha. Candinha seguia tentando levar a vida. Arthur era calado, mas ajudava. Consertava telhado, cavava poço, cercava terreiro. Mas à noite ele sumia. Dizia que ia caçar. Levava uma faca de cabo grosso e uma lanterna velha. Voltava sem nada, com roupas rasgadas, arranhado, ofegante, com sangue seco nas mãos e nas unhas. Dizia que era dele, que tinha escorregado e caído. Sempre tinha uma desculpa. Candinha fingia acreditar, mas o medo morava nos olhos dela. Os uivos vinham fortes, e quando vinham, a vila toda se encolhia. Os cachorros latiam desatinados, as galinhas se espremiam nos cantos, e o silêncio, o silêncio, era o tipo que nem os mortos ousam quebrar. Teve uma noite em que um bezerro apareceu morto, os olhos arregalados, o bucho aberto, com as entranhas arrancadas. Dona Alzira passou mal quando viu. Disse que aquilo não era obra de um bicho comum. Onde já se viu rasgar o animal só para arrancar as suas tripas e os miúdos? No chão do quarto de Candinha, um dia ela viu pegadas de barro pequenas, desordenadas, como se algo tivesse entrado e saído, e sobre a cama achou um livro velho, manchado, com páginas arrancadas e rabiscos que ninguém entendia. Uma noite, Arthur foi acuado pelo cachorro do Matias, um cachorro valente de caça. Matias vivia se gabando para todo mundo que com aquele cachorro ele já tinha caçado até onça. O bicho, quando percebeu a presença de Arthur próximo, latiu e rosnou, quase que instintivamente. Mas quando, como que por um susto, ficou imóvel, sem avançar. Arthur riu, um riso seco. Depois de um estalo, num movimento brusco, avançou como uma fera. Nem parecia um humano. O cachorro fugiu uivando com o rabo entre as pernas. Ele ficou ali parado, respirando pesado, como se tivesse acordado de um sonho ruim. A barriga de Candinha crescia, a lua também. E numa dessas noites de lua cheia, inchada como se fosse parir desgraça, Dona Alzira acordou com um aperto no peito. Era um tipo de silêncio que pesa. Aquela hora era comum ter o cheiro fumegante de café já sendo passado, mas não havia nem cheiro, nem barulho na casa de Candinha e nem fumaça. Dona Alzira chamou. Candinha. Baixo no começo, depois mais forte. Candinha. Nada. Preocupada, amarrou o chalé nos ombros e saiu pela porta da frente, cruzando o terreiro ainda úmido do sereno da noite passada. Passou pela cancela de madeira. Entrou no quintal da filha e tudo parecia quieto, quieto demais. O bezerro começou a berrar sem parar. Os bichos ficaram agitados. O galo não cantou. O cachorro ficou acuado, encolhido no canto do alpendre com olhos arregalados. Naquela madrugada, a luz da lua parecia doente. A casa de Candinha estava com a porta da frente fechada,
As janelas estavam cerradas e o silêncio pesava, denso como o breu. Ela contornou devagar, passou pelo lado da casa, os pés afundando na areia, e chegou até os fundos. Ali, a porta da cozinha estava encostada. Dona Alzira encostou o rosto na fresta e espiou. E então, ela viu. Primeiro, o sangue, muito sangue. No chão de cimento queimado, uma poça escura, espessa, que escorria em direção ao ralo. E no meio daquele cenário, um corpo feminino caído de lado, com os cabelos longos empapados no vermelho. Vestia a camisola branca que Candinha costumava usar. A barriga esvaziada, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. Mas o que paralisou Dona Alzira não foi o corpo, foi o que estava ao lado dele. Uma criatura agachada, escura, com um dorso arqueado e pelos desgrenhados, pretos e úmidos, cobertos de sangue. O fedor de carne podre escapava pela fresta. Os olhos do bicho eram como duas brasas vermelhas acesas, como fogo em noite de São João. Tinha dentes, muitos dentes, e a língua pendia como a de um cão sedento, lambendo o sangue que ainda escorria da filha morta. Dona Alzira deu um passo para trás, o corpo tremendo, o grito preso na garganta, virou-se e correu o mais rápido que pôde pelo terreiro. Chegou esboferida na roça, onde seu Tobias cuidava da enxada e do milho seco. Tobias, pelo amor de Deus. Ah, Candinha, tem uma coisa lá, uma coisa horrível. Tobias, corre, homem. A Candinha tem um troço com ela, uma coisa ruim. Ele não perguntou nada. Largou a enxada, pegou a espingarda velha pendurada na cerca e correu. Com as botas afundando na terra seca, atravessou o quintal, chutou a cancela e foi direto para a porta da casa da filha. Sem pensar, sem tomar fôlego, arrombou a porta com o ombro. A imagem diante dele quase parou o seu coração. O corpo de Candinha no chão, o sangue, a barriga destruída e a criatura ainda ali, de costas sobre ela como um cão que guarda a presa. Seu Tobias ergueu a espingarda e gritou: Desgraçado! A criatura virou-se, os olhos de brasa encontraram os olhos do velho. E ali, no fundo daquele olhar animal, havia ódio, havia raiva, um ódio pessoal. A fera avançou. Morra, infeliz! Seu Tobias atirou. O estampido ecoou pelo vale como um trovão. O tiro pegou em cheio no peito da criatura, que caiu no chão, ao lado, cambaleando, soltando um urro que não parecia de um bicho e nem de gente. O som mais triste e raivoso que já se ouviu pelas bandas. Mas quando ele se ajoelhou diante da filha, vendo a barriga aberta, os olhos sem vida, ele quebrou. Não gritou, não falou, nem praguejou. Apenas caiu de joelhos no chão sujo de sangue. O olhar perdido como se tivesse morrido por dentro. A criatura ferida arrastou-se até a porta dos fundos, deixando um rastro de sangue pela cozinha. Dona Alzira tentou disparar a arma novamente,
mas a espingarda bateu Catolé. Ela falhou. E assim a fera sumiu na mata, mancando, ferida, mas viva. Depois disso, nunca mais viram Arthur. O povo cochichava. Uns diziam que ele era o pai da praga, outros que ele estava possuído. Teve quem jurasse ter visto pegadas de homem misturadas com garras para as bandas do serrote do Aginoco. Um menino dizia que viu um cachorro do tamanho de um burro parado na estrada. Uma lavadeira encontrou ossos e trapos no alto da grota. Mas quem viu, finge que não viu. Candinha foi enterrado debaixo do pé de tamboril, no canto do quintal. Dona Alzira que cavou a cova com as próprias mãos. Seu Tobias morreu 3 meses depois. Dizem que foi de tristeza. Dona Alzira ficou, de guarda, sentada no alpendre com a espingarda no colo. Todas as noites de lua cheia, olhando para a mata. Quando ela morreu, enterraram a arma com ela. A casa ainda está lá, fechada com cadeado que ela mesma colocou. Dizem que tem sangue seco no chão de cimento queimado ainda hoje, marcas de garra nas portas, um rastro escuro para a mata. E quem passa ali nas noites vermelhas, se olhar demais, vê 2 olhos acesos no escuro, observando, esperando, talvez com raiva, talvez com fome. O relato termina aqui, mas o medo nunca dorme. Inscreva-se e volte se tiver coragem.